Boa tarde a todas e todos. Mais uma live que fazemos sobre as questões de Porto Alegre, sobre os ataques do governo Marquesan também à cidadania. E hoje a gente tem a satisfação de ter aqui conosco o presidente do Sind Saúde, um sindicato de muita luta, o companheiro Júlio, e também a companheira Cláudia, também uma combatente das linhas, das trincheiras do serviço público, da saúde, do SUS, presidente também do Sindicato dos Enfermeiros do Rio Grande do Sul. São duas pessoas guerreiras, pessoas que têm muita experiência, têm muita luta na defesa do Sistema Único de Saúde no nosso município, no nosso estado, enfim, batalhas importantes para que a população possa ter o acesso à saúde. Mas no último período, principalmente durante todo o governo Marquesan, mas o último ano tem sido um ano muito difícil para a saúde municipal. O SUS tem sido violentamente atacado e a questão do IMES é uma questão que intriga, a população às vezes não entende e o governo mente. O governo ataca, busca demissões, busca extinguir o Instituto, enfim, e a população fica como? Nós, então, queremos ouvir hoje os queridos Júlio e a Cláudia sobre isso. Como está a situação das trabalhadoras e dos trabalhadores do IMES? Como estão as batalhas? A gente sabe que teve muita luta, muita disputa, não só política na rua, dos trabalhadores organizados em torno das instituições que representam eles, e vocês são pessoas que são muito respeitadas na base, né, da categoria, mas como está a situação deles, juridicamente também a gente precisa saber que seguranças que existem, que inseguranças tem, o que o governo poderia fazer para garantir para a população, tendo em mente também que nós estamos num tempo de pandemia, e a gente vê o governo anunciando demissões, realizando demissões e as chamadas contratualizações, que a gente sabe que são privatizações. E há problema também na legislação, a forma como o governo analisa e percebe a legislação do SUS, e nos parece que tem uma grande tentativa de fazer coisas ilegais. Então a gente quer ouvir vocês e a população precisa se esclarecer, porque a gente sabe que a mídia tradicional ela não esclarece. A mídia tradicional hoje ela é muitas vezes patrocinada pelos governos. E o governo Marquesan já gastou 34 milhões em publicidade e propaganda. Então a gente sabe que a verdade muitas vezes não vem pela boca da mídia, mas vem pela boca dos trabalhadores. Vocês, como representantes, hoje é um dia que a gente quer saber o que realmente está acontecendo com o IMESF. O povo vai ter dificuldade do acesso ao SUS, não vai ter, já está tendo. Como é que está a situação? Companheiro Júlio, seja bem-vindo. Muito boa tarde, professor Jonas, a colega Cláudia e a todas e todas que neste domingo bem ensolarado estamos aqui para fazer essa conversa e trazer um pouquinho, resgatando um pouquinho do imerso dessa luta que está próximo já a se estender a mais de um ano e Oxalá nos permite que a gente consiga chutar o Marquesan lá da Uruguai e botar alguém que realmente consiga entender a necessidade da saúde pública de qualidade e que os trabalhadores do IMS são amplamente qualificados para continuar desenvolvendo esse trabalho. Jonas, antes de mais nada, eu acho que é importante a gente trazer um pouquinho dessa nossa aproximação. Acho que é muito simplório a gente dizer que somos trabalhadores da saúde e que, por conta disso, simplesmente estamos no sindicato. Eu acho que a gente tem que ir mais além, né? Eu e a Cláudia temos algo que nos une bastante, que é a saúde coletiva. Nós tivemos a possibilidade de cursar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu concluí em 2016 a graduação em saúde coletiva, e um curso que é muito, muito focado no Sistema Único de Saúde. Então, antes de a gente ter essa luta toda com os trabalhadores, a gente também tem posso dizer, Cláudia, essa paixão pelo Sistema Único de Saúde, né? Então, quando a gente faz essa luta pela atenção básica, pelos trabalhadores da atenção básica, é claro que é pelos trabalhadores, mas também pelas comunidades. Eu tive a oportunidade de estagiar na unidade Graciliano Ramos, conhecer de perto o trabalho dos agentes comunitários, dos técnicos, enfermeira, médico, de uma equipe da atenção básica e ver as dificuldades que cada um desses trabalhadores enfrenta
e tudo que eles fazem para conseguir entregar o máximo possível dentro do mínimo que eles entregam para fazer saúde pública de qualidade. Então, isso nos deixa muito tranquilo para fazer essa fala com relação à atenção básica e aos seus trabalhadores, né? Lamentavelmente, a gente tem lá no dia 19 de setembro uma notícia extremamente desagradável, que é o Marquesan indo a público dizendo que não havia mais nada, detalhe, não havia mais nada juridicamente para que se mantivesse o Imécio. Perceba que nós provamos a ele que ele, lá naquele período, estava mentindo, porque existia muita coisa para fazer, inclusive não se fez mais, não se foi mais além, porque ele retirou os embargos do município para poder demitir os trabalhadores do IMES. E aí fica muito claro que tinha algo por trás disso, e isso tudo a gente vai tá conhecendo no decorrer do período, né, dessa luta toda que a gente faz com os trabalhadores do IMES, e por conta disso nós travamos uma grande luta. Então nós tivemos duas greves que foram organizadas pelos trabalhadores, foram 2 greves de 3 dias, nós sempre tivemos a preocupação de não deixar a população completamente desassistida, então nós fizemos 3 dias, trabalhamos 2 dias, fizemos mais 3 dias, né? Mas o que mais o mais importante desta luta foi o trabalho que os profissionais da atenção básica criaram no primeiro momento, né? O primeiro foram mais de 3 mil entre trabalhadores e comunidades que foram até a Câmara de Vereadores para efetivamente protestar e dizer da indignação da saída dos trabalhadores do IMES. Porque para nós uma coisa é fato, né? Nós brigamos desde o princípio pela inconstitucionalidade do IMES, porque a gente entendia que isto, e óbvio que lá naquela época a preocupação era muito maior, que o IMESF era uma forma de precarizar a relação de trabalho. Nós sempre tivemos o entendimento que o profissional da saúde precisa ser um estatutário, né? E por conta disso nós fizemos parte desta luta. Independente de estar na ação, nós fizemos essa luta também, porque a gente era contrário ao IMESF como uma forma de tocar a saúde pública e, no nosso ponto de vista, de forma precária. E aí a gente via a própria diferença salarial entre o estatutário e o profissional do IMES, que trabalhavam, né, trabalhavam junto, mas que tinham um salário diferenciado. Buenas, a partir desses 3 processos que nós fizemos, a gente começa a desenrolar, então, uma grande luta com os trabalhadores, né? E foi uma luta muito boa e continua sendo uma luta muito boa, porque nós chegamos nos próximos processos ali, 500, 600 pessoas participando dos atos de rua, dos movimentos todos que a gente, enquanto sindicato, construiu, né? E quando eu digo a gente construiu, porque foi nós, de Saúde, SERG, SOERG, SINDACS, né? Então, todos os sindicatos que estavam juntos, em alguns momentos também o CIMER esteve junto, né? E eu penso que eu acho que a gente conseguiu e tem conseguido protelar essas demissões, mostrando para o Marquesan que ele estava errado, porque ele disse que não tinha mais o que fazer, e a gente mostrou que tinha. A luta tem. E agora só não se faz mais porque efetivamente ele não quer, porque falta vontade política. Eu dizia um tempo atrás e o próprio Erno, mais adiante, veio a confirmar essa parte desta tese, que Porto Alegre era um grande ensaio para que todo o país, na atenção básica, fosse dominado pelas OS e OCIPs. OS e OCIPs que a gente sabe que, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, não tem uma que tenha dado certo, né? Não tem. Tá? Eu desafiei inúmeras vezes o secretário da Saúde, pedindo para ele que apresentasse uma OS aqui no Rio Grande do Sul que tivesse dado certo, e ele não, em momento algum, ele conseguiu trazer nenhum. Porque a gente teve solos aqui em Porto Alegre, tu lembra disso, né? Foram mais de 9 milhões roubados de Porto Alegre. Nós tivemos aqui pertinho, em Canoas, né? O GAMP também, mais 40 milhões roubados da saúde, ou seja, todo esse dinheiro que vai para o ralo, mentira, para o bolso das pessoas, né? É justamente porque o gestor público não quer fazer a gestão da saúde pública, né? E aí, então, por consequência disso, a gente tem
tem essas OS todas, e essas duas aí são as que a gente tem mais em mente, mas tem outras tantas. Tem o ISEV, que teve aqui em Porto Alegre, começou lá no Vila, quase quebrou o Vila e foi embora, depois, mas continuou no interior. E aí tem outras tantas aí que vão... Aqui em Canoas também tem São Miguel, aqui no Beneficência teve uma outra, agora não me recordo o nome, mas são inúmeras que atuam na área da saúde e elas simplesmente vão, quebram o hospital e vão-se embora, e vida que segue os trabalhadores que ficam para pagar a conta, né? Essa é a grande verdade. Mas, pois bem, a gente vê, então, nessas lutas com os trabalhadores já desde setembro, e a gente vem produzindo aí muitos movimentos políticos e, por óbvio, jurídico, né? Em dezembro, a gente tem o primeiro processo que iria demitir os trabalhadores, aí, então, nós entramos com ação, porque a gente tinha toda uma programação política para fazer, as ações políticas e também ações jurídicas, que culminou, então, na liminar, que diz que até o dia 10 de janeiro, né, não haveria nenhuma demissão. Eles conseguiram reformar no tribunal, tiveram, então, uma decisão que diz que o trabalhador que efetivamente quisesse sair, tivesse comprovação de emprego, poderia, então, ser demitido. Aí foram emitidos os primeiros avisos, né, e nós, então, tivemos, no dia 10, uma nova audiência, e nessa audiência saiu, então, a determinação do juiz para que, havendo a necessidade da demissão em massa, haveria que acontecer a negociação com os sindicatos. E de lá para cá, nós viemos tentando produzir uma negociação no Tribunal Regional do Trabalho, muito bem conduzida lá pelo desembargador Rossal, né? Mas que, infelizmente, como o interesse é explorar a classe trabalhadora, tá? Lembro que tanto municipários quanto os trabalhadores do IMS estão já há 3 anos, quase 4 anos, já sem a devida reposição salarial, uma luta que é de vocês, Jonas Simpa, né? Nossa também, para os trabalhadores do IMS, e é isso que a gente vem vendo. Além de achatar o salário dos trabalhadores, vem causando um verdadeiro caos na saúde pública de Porto Alegre. Tá? Então, a Cláudia pode trazer um pouquinho mais dessa relação dos parceiros do Marquesan, né? Dos parceiros que estavam assumindo, mas a verdade é que apresentaram uma proposta extremamente capenga, que não traz compensação nenhuma pelo concurso público que os trabalhadores prestaram, pelos anos todos de luta, de entrega na atenção básica, e nós seguimos nessa disputa ainda, né? Saíram já, a gente acredita em torno de uns 20, 25% dos trabalhadores devem ter saído já, né? Mas saíram porque manifestaram o interesse, né? A grande massa dos trabalhadores segue na luta com a gente, e nós, enquanto tiver força, os trabalhadores estiverem interessados, nós seguimos nessa luta. Eu acho que era isso por enquanto. Assim, o microfone. Isso. Vai lá, Cláudia. Bom, completando ali o Júlio, dizer que o Júlio é bem mais novo do que eu, né? Então, a minha paixão pelo SUS é lá da 8ª conferência já. Então, acho que a gente tem um certo bagagem, assim, de lutar por esse sistema, né? E o prefeito Marquesan, na realidade, ele veio nessa contramão aí da história, e diga-se de passagem, não foi por falta de vontade dos sindicatos de negociar com o prefeito. A gente tentou várias vezes conversar, e ele várias vezes nos fez eu acho assim, foi até desrespeitoso na maneira como ele nos fazia de bobos mesmo, né? Nós tivemos mediações, que não só nós, o tribunal também, nós tivemos mediações que era a mediação seguida do acordo também, e eles ficavam na porta, e aí eles não entravam na mediação das demissões para entrar na outra mediação que era do acordo. Então, era coisa é surreal o que tem acontecido em Porto Alegre, além do assédio aos trabalhadores em relação a ser demitido. O grau de estresse desses 1.840 trabalhadores, o adoecimento mental
A gente já perdeu, que a gente saiba, 2 colegas já foram a óbito, né? E em função dessa neurose que as pessoas estão vivendo, porque a gente é muito difícil tu abrir mão, é uma vida tu tá trabalhando, é um concurso que tu fez lá atrás, que as pessoas fizeram, que quando ele montou o concurso, ele já sabia que existia a ação de inconstitucionalidade, então, assim, ó, na realidade, quando ele assumiu, ele já sabia que existia isso e que já estava para ser votado no STF e que as coisas poderiam chegar a esse ponto. Essa precarização da mão de obra dos trabalhadores, a gente vê, o Júlio ainda pode até comentar com a gente também, a gente sabe dos colegas, primeiro começou com aquela... a gente mostrou, porque assim, as pessoas dizem assim, mas não tinha outro caminho, tinha. A gente mostrou para ele que ele podia botar o saúde na hora, porque ele vinha com o argumento que se ele não implementasse o saúde na hora, ele poderia perder recursos. A gente mostrou que com os funcionários que ele tinha no IMESF, se ele tivesse vontade política, tá, de fazer realmente saúde pública em Porto Alegre, ele poderia implementar o saúde na hora, não perder o recurso e não precisava fazer o que está fazendo com os trabalhadores. O problema é que ele não tem essa vontade política. O problema é que ele quer rifar, como ele já rifou, a cidade com os 4 parceiros, né? E entregar, ele fez esse território, né? Dividiu os territórios entre os parceiros e é dessa maneira que ele acha que vai terceirizar a saúde. O problema é que ele mascara muito o que está acontecendo hoje com a saúde pública de Porto Alegre. Deu uma congelada, né? Congelou sabe, a Cláudia. Isso. Alô, a gente foi Cláudia, congelou um pouquinho. Foi na Retoma. Tá. A gente foi, agora eu sim, e Júlio, na unidade Farrapos. A gente foi na unidade Farrapos, eu e Júlio, um dia. Aí trancou de novo. Aqui para mim tá trancando. Para ti tá trancando também, Júlio? Tá trancando também, né? Cláudia, retoma ali para nós. Vocês foram os 2 na unidade de saúde Farrapos. Exato. Aí nós chegamos lá e o Frank foi junto e foram todos eles e a gente disse para ele como ele poderia fazer e eles não ouvem. Na realidade, ele já tem aquele projeto, ele disse que não podia trabalhar com RH misto, que ele tinha que trabalhar com RH exclusivo de cada entidade. Só que o que ele está fazendo? Ele está amontoando profissionais em unidades e esses profissionais chega a ter 4 dentistas para uma cadeira. E então, aí ele chega nas mediações e ele não aceita que ele chega com os dados que tu não tem como comprovar. Ele chega dizendo que ele aumentou o número de consultas, aumentou o número de pessoas atendidas, aumentou a satisfação das pessoas, só que aí ele não prova isso. E é óbvio que aumentou o número de consultas, porque uma unidade que não tinha médico agora tem 4. Uma unidade que tinha uma enfermeira tem 2. Entende? Esse tipo de atendimento que tem... Só que isso não é provado, ele não tem como comparar dados. Então, assim, ele trata as pessoas como se as pessoas fossem umas ignorantes. Então, para a gente que fez saúde coletiva, que trabalha com dados, a gente sabe que as coisas não caem do céu. Até que a gente chega na mediação do dia 22, que aí ele faz essa proposta ridícula que ele fez, que foi a proposta, ele chegou primeiro com a proposta que era abril, maio, final de maio ele já ter demitido todo mundo, né? E os agentes de saúde, ele queria manter só 50%, 1 por unidade. A gente não concordou, o Ministério Público do Trabalho, então, fez uma contraproposta de ser 1º de junho, 1º de julho e 1º de agosto, com um aviso prévio de 30 dias. E a gente disse que, sem consultar a categoria, nós não poderíamos tomar uma decisão desse quilate sem falar com a categoria, até porque os nossos estatutos nos engessam, né, e a gente não tem como fazer isso.
o nosso estatuto não permite consulta eletrônica e a gente, em função da pandemia, não podia fazer essa consulta. A gente acabou fazendo a consulta eletrônica com a autorização do desembargador. Trancou agora. Ela estava colocando a questão da consulta pública. Cláudia, voltou? Isso. Estava colocando a questão da consulta pública a partir da colocação do desembargador. E aí a gente, depois do dia... Aí a gente é surpreendido no dia 23 com uma comunicação interna no IMESP que os vales alimentação não iam ser pagos, só iam ser pagos para os profissionais no dia 6, que era a data da outra mediação. E só seria pago se fosse aceitado o acordo. Ou seja, ilegal, imoral. Se não é ilegal, é imoral, né? É um assédio registrado, né? Quase com assinatura registrada em cartório. Ele queria induzir as pessoas a aceitar o acordo. Deu um tiro no pé, porque aí ele indignou a categoria ficou muito indignada, e mais de 80% da categoria rejeitou o acordo, tá? Aí ele foi para a mediação fazer uma denúncia que nós não tínhamos divulgado a consulta. Júlio? Alô, Júlio? Liga o teu microfone aí para nós. Alô? Opa, estamos dentro. Cláudio. Oi. Isso. Voltamos. Então ele foi fazer uma denúncia que vocês não tinham feito a consulta. Exato. Não tinham divulgado. E aí a gente provou para ele que se nós não tivéssemos divulgado, a gente não teria aquele número de questionários respondidos, né? Então, mas é um grau de assédio tão grande que ele não respeita nenhum dos ministérios, ele não respeita o controle social e agora, por último, ele não respeita nós estamos sem acordo, né? Porque o nosso acordo coletivo de trabalho não foi renovado e na falta do nosso acordo coletivo a gente segue a convenção do Sindiospa e ele não está seguindo a convenção do Sindiospa. Então, a gente já denunciou, a gente já oficializou eles, eu precisei liberar os meus delegados essa semana, e eu não pude liberar com ofício de retorno dizendo que nós não temos mais acordo com eles. E aí eu acho que é uma nova luta que vai vir por aí, porque ele não está reconhecendo, né? Então, isso é uma coisa que a gente está vivendo no dia a dia. Agora, o que está me deixando mais preocupada é que, assim, as pessoas estão passando fome. Literalmente, as pessoas estão passando fome. Então, assim, tu trabalhar no meio de uma pandemia, que tu tinha que estar com a mão de obra, que já está estressada, que já está com medo, em função da resistência que tem que ter, as pessoas estão sem vale alimentação, tendo que mendigar para poder chegar ao trabalho. Então, isso é muito... chega a ser desumano, né? E aí a gente está de mãos... Né? A gente está entrando, é claro, judicialmente contra isso, mas a gente sabe que demora um prazo, e ele pinta de bom moço, né? Porque ele está conseguindo ter uma gestão de crise tranquila, e a imprensa meio que fecha os olhos um pouco para essa questão. Então, eu acho que, para começar, era isso, assim, Jonas. E uma coisa assim, Júlio, também, que dentro disso tudo que a Cláudia trouxe, mas tinham propostas também, né, na Câmara dos Vereadores para resolver isso de uma forma mais tranquila, né, e já existiu em outros municípios transições também, né, de um sistema CLT para um sistema estatutário. Queria que tu comentasse um pouco disso, soluções que ele abandonou, deixou de lado, porque a intenção dele realmente era fazer contratos com essas instituições que tu já citou, enfim, privatizar de fato a atenção básica. E agora também, uma outra coisa que eu te trago para reflexão, tem um documento recente, né, que vai ser publicado no Diário Oficial na segunda-feira, provavelmente, que também é um decreto do prefeito mexendo, né, na forma da complementaridade, enfim. Queria que tu pudesse comentar tudo que tu já planejou, mas também essas coisas que eu coloquei. Então,
Jonas, a gente fez nesse processo todo que já perdura aí já 6, 8 meses, mais ou menos, né? Nós tivemos inúmeras caminhadas na Câmara de Vereadores, Ministério Público, Justiça do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, e o mais interessante foi a proposta que foi criada na Câmara de Vereadores, né? E a gente, desde o princípio, a gente vem dizendo, a Cláudia há pouco lembrava, nós trouxemos mais do que uma possibilidade de solução para a implantação do Saúde na Hora, sem a movimentação dos trabalhadores. E o que é mais preocupante, Jonas, sabe por quê? Porque lembra o seguinte, se esses trabalhadores fossem absorvidos pelo município, né, como foi aqui as fundações todas do Estado, no momento ali do Sartori, né, se fossem absorvidos pelo município, não teria a necessidade alguma de indenizar os trabalhadores. Ou seja, não teria feito contratos gigantescos com os 4 parceiros, né? Não teria necessidade de implantar, deixa eu lembrar aqui, não teria necessidade de indenizar os trabalhadores do IMES, simplesmente absorveria eles em cargo e extinção no município, né? Esta é uma das possibilidades. Uma outra foi levantada pela bancada de oposição na Câmara de Vereadores e, por incrível que pareça, Jonas, teve os 19 votos necessários para que fizesse a indicação ao prefeito de trazer uma saída alternativa em vez de simplesmente fazer a demissão dos trabalhadores do IMES. E perceba o seguinte, a todo momento eles informavam que os trabalhadores do IMES faziam greves e paralisações e prejudicavam a comunidade. Ora, os trabalhadores do IMES nunca fizeram uma greve que realmente fosse tão espontânea e tão necessária quanto essas de agora. Nós fizemos movimentos de um dia na semana, um dia na semana seguinte, pela questão salarial. Nós nunca fizemos greve por uma semana, por exemplo, no IMES. Ou seja, a comunidade nunca foi desassistida porque os trabalhadores eles têm muito compromisso com as suas comunidades. Então, tinha mais de uma possibilidade, né? A Câmara de Vereadores, através lá do Robaina, do Olibone, que são 2 caras que são extremamente combatentes, claro que não dá para deixar para trás também todos os outros, como a Seto, o Esgarbosa, quem mais? O professor, cara, a bancada toda de oposição. A vereadora Cláudia. A Cláudia, a bancada toda de oposição, né? Infelizmente, Jonas, eu devo dizer que os pastores, eventualmente, apoiam os trabalhadores do IMES, apoiam os trabalhadores da saúde e, eventualmente, eles ficam em cima do muro e, eventualmente, caem para o lado do Marquesan, como foi o caso da votação do projeto dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia. Deu uma trancada, né? Deu uma trancada no Júlio aí. Vamos ver se retoma. Ele estava falando do projeto de lei, né? Que foi aprovado, né, Cláudia? Puder ligar teu microfone, Cláudia? Estou ligando. Liga ali. Voltou. Tá trancando o Júlio aqui. Vamos ver se o Júlio entra de novo. Ele estava comentando, né? Voltou, então. Eles votaram no projeto de lei da criação ali do concurso, enfim, dos cargos. E a gente sabe, infelizmente, Jonas, que é um projeto onde o salário é mínimo, né? Então, o salário é muito pequeno, abaixo do salário que hoje os trabalhadores têm no IMES, né? Então, vergonhoso, e os pastores, infelizmente, foram lá, na calada da noite, né? E votaram nesse processo, nesse projeto do Marquesan. Buenas, a gente apresentou várias possibilidades, né? A Cláudia lembrava há pouco, e infelizmente o que a gente vê é uma vontade política de acabar com o sistema único de saúde, principalmente na atenção básica, né? E então isso infelizmente é o que a gente vem vendo até aqui.
e o grande interesse realmente de terceirizar totalmente a saúde, principalmente a atenção básica, né? Acho que isso já vem de longa data, afirmo que vem de longa data, e a gente tinha ainda muita confiança no TAC que foi assinado com os Ministérios Públicos. Infelizmente, o Ministério Público Estadual, né, cedeu às pressões do município, né, e cedeu para que fosse feito mais uma vez a terceirização da saúde pública, né. É claro que agora, no princípio, pode até aparentar indicadores melhores, mas se a gente for olhar para trás, por exemplo, nós tivemos a oportunidade de chegar lá na unidade do Lamy, onde tinha 3 equipes e nenhum médico, ou o único médico que tinha estava em férias, tá? Então, quando ele retornou na segunda-feira, não lembro mais o dia, aconteceu um grande tumulto lá na frente da unidade, né? Os trabalhadores, então, às vias de serem agredidos. Por quê? Porque não tinha médico, tá? E essa questão de não ter médico, inclusive o Conselho Municipal de Saúde fez um levantamento onde a gente pode contribuir também, que é a quantidade de profissionais que faltava. Tinha unidades que faltava 1, 2, 3 médicos faltava. E aí, os caras querem simplesmente fazer um comparativo de produção de quem está agora fazendo a gestão nas unidades de saúde e como era feito antes. Ora, se antes era tão ruim, por que até agora eles não reconheceram que eles foram incompetentes para fazer a gestão em saúde? Essa é a verdade. A Secretaria Municipal da Saúde foi incompetente em fazer a gestão em saúde e, por conta disso, foi lá e achou os parceiros para fazer a gestão em saúde. Essa é a verdade nua e crua. Incompetentes, não tem outra palavra. É isso que aconteceu na Secretaria Municipal da Saúde. Incompetência na gestão. Como vem acontecendo a incompetência de administrar o problema do fim do bimestre até aqui. Né? Então, é isso que a gente vem passando, e a gente está aqui para comprovar que mentiram quando não existia mais possibilidade nenhuma de resolver o problema dos trabalhadores, porque precisa separar IMESF da questão trabalhista. O IMESF, ok, tem que terminar e pronto, é inconstitucional. Agora, os trabalhadores deviam ser absorvidos, deveria se ter mais qualidade no atendimento. Nós chegamos a fazer, inclusive, um levantamento. Trancou de novo. Então, o Júlio estava falando que, segundo o Supremo Tribunal Federal, o IMESF foi dado inconstitucional, então tem que encerrar. Mas eu acho que ele ia colocar para nós, né, Cláudia, e a questão que poderia esses trabalhadores não irem para o limbo, não irem para a rua da amargura, ser descartado todo o conhecimento. Júlio, voltou agora. Voltamos? Júlio, voltou, cortou um pouco. Então, assim, eu queria que tu retomasse ali que a incompetência dele foi inconstitucional em MESF, mas não tinha por que descartar esses trabalhadores com todo o seu conhecimento, né? Continua. Exatamente. Na verdade, as propostas que saíram da Câmara... Tem que ligar o microfone. Alô? Oi, me ouvem? Não, ainda não estou ouvindo. Oi, me ouvem? Agora ouvem? Eu estou ouvindo, Júlio. Tu não tá? Tá, eu vou seguir então, Jonathan. Então, no nosso ponto de vista, se os caras fazem melhor, é porque realmente, eu acho que o Jonas caiu, a gente segue aqui falando um pouquinho, até o Jonas retornar. Então, a grande questão é o seguinte, se os parceiros hoje, Cláudia, são muito melhores, entregam melhores resultados, é uma questão simples. Quem vinha fazendo a gestão era incompetente, é incompetente, né? Então, basta a vontade política de absorver esses trabalhadores todos com cargos em extinção na Secretaria Municipal da Saúde em Porto Alegre, que não precisa desembolsar uma grande quantidade de dinheiro, haja visto esse momento da pandemia, onde os gastos voltados para a saúde são enormes, a gente tem essa compreensão, né? Afinal de contas, não está nada barato comprar um respirador,
não está nada barato, não é barato manter um leito de UTI, né? Então, por conta disso, não tinha o porquê fazer a demissão, gastar o dinheiro com esses trabalhadores. Leva para a Câmara de Vereadores, cargos em extinção e reaproveita. A vontade política está faltando desde setembro e precisa voltar para a Secretaria Municipal da Saúde. Não pensem que o projeto de vocês vai passar de barbada. Nós estamos aqui para fazer a luta e para fazer o enfrentamento com vocês. Nós defendemos o Sistema Único de Saúde e não aceitamos o que vocês querem fazer com a saúde pública de Porto Alegre. E agora, Cláudia... Eu vou entrar na questão do decreto, então, tá, que o Juliano falou. Esse decreto aí que ele fez é um plágio da lei orgânica, né? É um plágio, chega a ser vergonhoso. Me desculpe, assim, mas a palavra mais gentil que eu posso dizer é que a pessoa que fez isso é um ignorante, né? Porque, assim, ó, como é que tu pode querer alterar, né, a Constituição da maneira, por um decreto? É uma coisa fora do comum, assim. Eu acho que se Trancou um pouquinho aqui, vamos ler um comentário enquanto volta a Cláudia. Como que a Prefeitura faz a criação de uma empresa inconstitucional e a Câmara de Vereadores aprova a criação desse instituto? Agora simplesmente querem que a gente pague pela burrice deles. Cláudia, voltou? Então retoma ali que tu estava falando do decreto. Não, ele vai ser publicado e a gente vai ter que buscar, a gente já está meio que, vamos ter que buscar alguma questão jurídica, né, para derrubar, né, é inconstitucional, é uma coisa que não tem como tu levar adiante esse decreto, porque ele é um plágio da lei orgânica, tu não pode, não existe complementaridade no SUS que não seja no fim e não no que é imediato. Então, chega a ser ridículo, tu lê aquilo ali, para quem fez saúde coletiva, como eu e o Júlio, a gente começa a ler e começa a rir, porque é tanta infantilidade. Júlio, liga aí para nós teu microfone. Tá me ouvindo, Júlio? Sim, ouço. E a Cláudia não tá falando? A Cláudia não retornou ainda, acho que caiu a internet dela. Tá. Então daí tu pode retomar essa parte que ela estava falando. Pois nós tivemos o conhecimento do decreto do Marquesan, que saiu agora no dia 15, nós tivemos a informação dele ontem ainda, né, e não foi possível ainda se apropriar a respeito do conteúdo, né. Então, pelo que a gente inicialmente percebeu, né, eu sinceramente, ele, no meu ponto de vista, ele copia parte da lei de criação do SUS, né, e implementa ali que a questão que, de certa forma, não deu para se apropriar bem ainda do conteúdo do decreto, né,
mas o que a gente percebe é que ele quer burlar o termo de ajuste de conduta e permitir aos parceiros que efetivamente possam assumir, proporcionando ao município fazer as contratualizações sem problema algum. Ora, então tu faz um decreto para beneficiar o próprio, ou para contrariar o próprio TAC que foi assinado pelo município lá em 2011. Então, eu acho que a gente vai, nós, enquanto entidades, vamos precisar fazer um estudo em cima desse decreto, né? E que, com certeza, derrubar o que efetivamente for possível fazer. Mas eu não vejo muita diferença. Na verdade, ele quer regulamentar a Lei 8080, mas a Lei 8080 já foi regulamentada, inclusive já tem a 141. Cara, eu sinceramente não entendi o que os caras quiserem fazer. Então, eu acho que a gente vai ter que dar uma conversada com o professor Alcides, que tem bastante conhecimento do Sistema Único de Saúde, das leis da 8080, da 141, né? A gente fazer uma conversa com o Alcides para que ele possa estar apoiando, né, com relação a esse decreto, que, no meu ponto de vista também, é oportuno ao Marquesan usar a pandemia para criar esse decreto. Eu acho que voltamos. Eu resolvi ir pelo celular, que aí é 4G, né? Melhor. Porque tá difícil a coisa aqui. Não estou ouvindo o Jonas. Não estou ouvindo o Jonas. Jonas, o teu microfone. Tá me ouvindo agora? Sim, ouço. Então, o Júlio estava, até a parte que eu ouvi, acho que foi que ficou no ar, que daí caiu todo mundo agora de novo, foi que o Júlio estava colocando que ele usa da pandemia para estabelecer mais privatização, mais ataque à legislação. Exato. E eu acho também, não, além de tudo isso, assim, ó, nós em plena pandemia, e é claro que com tudo acontecendo, porque é em todos os níveis, né, tanto nacional quanto estadual, federal, mas assim, ó, por exemplo, nós estamos em plena campanha de vacinação, as coisas são muito pensadas, é aquela coisa do laboratório, né, as coisas são muito pensadas. O que ele planejou lá? A gente vai precisar atender essa população na campanha de vacinação. A gente não tem pessoas capacitadas nessas terceirizadas que eu botei. O que eu vou fazer? Né? Com uma brecha de um decreto, de um projeto que passou na Assembleia Legislativa, eu vou botar as farmácias a vacinar. Eu tiro esse movimento de dentro do posto e a população não vai sentir que eu precarizei a saúde, tá? Ainda não vai sentir. Como é que a população está sentindo agora? Porque agora quem tem que se vacinar não é mais os idosos, que a vacina é só uma intramuscular. Agora quem vai se vacinar é as crianças. E criança, quem vacina é profissional especializado. E esse profissional especializado não é qualquer profissional especializado. Dentro da unidade de saúde, tu tem que ser vacinadora, concurso de vacinadora para poder vacinar. E tem que ter supervisão de enfermeiro, e tem que ter... Então, assim, são coisas que não pode mais mandar as pessoas para a farmácia. Então, ele teve um tempo que ele conseguiu fazer essa... Aí o pessoal achou lindo, a imprensa achou lindo, maravilhoso que as farmácias tinham um convênio para fazer as vacinas. Então, são coisas que a gente acaba... quem está, assim, essa coisa do jogo político, que a gente diz assim, a questão não é só... É uma questão muito política isso. Né? É muito dinheiro que está correndo aí por baixo dessa questão aí da entrega, né, da saúde de Porto Alegre.
E realmente, eu vou te dizer assim, para dizer para vocês, ele nunca imaginou que nós íamos resistir por 8 meses. Né? Eu sempre digo isso para o Júlio, assim, ele nunca imaginou, ele achou que no dia 21 de setembro ele ia dar a facada final e todo mundo ia sair e ia aceitar, dando graças a Deus, o emprego nessas terceirizadas e ia sair, né? Tanto que ele ainda teve a cara de pau de assediar os profissionais para treinar capacitar esses colegas que chegaram. E esses colegas que se submeteram a ir lá e capacitar os colegas foram demitidos quando fechou os 30 dias de contrato. Né? Então, a gente acabou, é aquela história que diz na minha terra, né, mata a cobra e mostra o pau. A gente falou, eu me lembro que a gente falava em todas as manifestações, vão sair, eles vão ficar com vocês 30 dias e vão botar para a rua. E dito e feito, né, o Hospital Vila Nova fez isso. Além de que pagavam o salário completamente desigual entre uma terceirizada e outra. Então, era uma precarização de mão de obra incrível. Né? Hoje tu pega, por exemplo, a velha história, não posso ter RH misto. No centro de saúde modelo, o RH é misto. Trabalha com todo mundo, nível estadual, federal e municipal. E hoje, no centro de saúde modelo, quinta-feira eu ainda estava recebendo reclamação, tu tá com vários colegas afastados porque são do grupo de risco, e tu tem 2 pessoas só, sendo que ali é referência de vacina. Né? Então, as colegas não têm como trabalhar, porque aí se tu tá na sala de vacina, essa questão técnica que a gente coloca, que não é qualquer questão técnica, a gente fez uma denúncia, né, pro Corém lá, porque assim, quem tá na sala de vacina, ele não pode quebrar o galho na sala do curativo, porque é contaminado. Então, a gente não pode vacinar e fazer curativo, a gente não pode se virar em 1000, a gente tem que, quem tá na sala de vacina não vai pra sala de curativo, e aí tem colegas na sala de vacina, a sala do curativo, ela tá desatendida. Então, são detalhes técnicos que só quem faz saúde e com qualidade conhece. Não é qualquer profissional que faz isso. Então, e eu acho assim, uma arrogância muito grande, sempre foi arrogante, né, o secretário de saúde, ele, inclusive, numa das reuniões que a gente teve com ele ele não se dirigia a gente, ele se dirigia ao único médico que estava sentado na mesa. A arrogância é tão grande do Pablo que ele tem essa empáfia dele, né, essa petulância, a mesma petulância que eles têm agora de fazer esse decreto. Porque é uma petulância tu querer plagiar uma lei orgânica. Então, é uma coisa assim, é fora do real, é surreal. Agora, eu acho que a gente tem coisas diferentes para resolver agora, que é a questão do não cumprimento da Convenção de OSPA. Eu acho que a questão do Vale Alimentação é uma questão que é urgente, urge, porque os colegas estão indo trabalhar, e é ilegal, porque enquanto tiver uma pessoa que não pediu demissão ou que não foi demitido, porque ele não derrubou as liminares ainda, essas pessoas têm que seguir recebendo Vale Alimentação. Então, a gente tem que ver isso urgentemente, porque trabalhar em partes, né? Porque a gente está tentando ver das coisas mais urgentes, né? A colega está lembrando ali a respeito da vacina da BCG. É isso? Eu queria fazer uma fiscalização para ver se nessas unidades que foram assumidas pelos terceirizados, essas profissionais que estão em sala de vacina, elas têm curso para aplicar BCG. Porque tem muito poucos profissionais no estado que são capacitados para fazer BCG. Aqui no meu município onde eu trabalho, a gente tem a maior dificuldade de colegas que apliquem a BCG, porque hoje não estão mais formando profissionais para aplicar BCG, porque tu não tem onde fazer a parte. Então, são muito poucos profissionais que são capacitados para fazer BCG. Então, como é que esses profissionais estão nessas terceirizadas hoje aplicando vacina? Né? Porque será que os profissionais fizeram o curso da segunda da Secretaria Estadual de Saúde para terem, que não é um curso qualquer, são 360 horas para ser um vacinador normal. E se tu for ser aplicador de BCG, tu tem que aplicar 1.500 doses de BCG. Tu tem que testar em 1.500 pessoas para poder ganhar o título. Então, não é... Eu, por exemplo, sou vacinadora e não sou vacinadora de BCG.
porque eu não fiz a capacitação. Eu tenho curso teórico e não tenho a capacitação prática, porque na época se cancelou a prática porque tu não tem onde testar. Então, isso são coisas técnicas que eu queria ver, eu queria entender. A gente hoje não está aberto para ir nas unidades para poder fazer essa fiscalização, mas era muito interessante de descobrir. E uma coisa que agora, vocês me corrijam se eu estou errado, mas ele parece que nos contratos que está realizando com esses hospitais, o salário de médico sobe e dos outros cargos diminui. Confere isso, Júlio? É um modelo médico centrista que ele está trazendo, enfim? Assim, ó, na verdade... A gente regrediu. Na verdade, o Erno sempre achou que os profissionais médicos eram mal remunerados na atenção básica, né? Tanto que a primeira coisa que ele fez foi conseguir um aumentozinho de 10 mil reais a mais no bolsinho dele lá no início da gestão dele, né? Então, só para lembrar que ele, enquanto professor da Universidade Federal, né, engordou o bolso dele, porque ele entendia que os médicos, afinal, aliás, diga-se de passagem, né, claro que a gente não pode generalizar, mas existe grande parte da categoria que acha que se sentem deuses, né? Então, por conta disso, eles têm que ganhar muito mais do que todos os outros. E foi exatamente o que aconteceu. Com essa questão da necessidade de melhores salários para os profissionais médicos, quando eles terciarizam a atenção básica, há a necessidade, ou quem sabe, Jonas, quem sabe, a recomendação de que eu, enquanto secretário, fazer uma lei ou reformular a lei do IMESF, garantindo um melhor salário para os médicos e não garantindo para as outras categorias, isso seria inviável. E aí, com a terceirização, com a passagem para os parceiros, né, provavelmente houve lá uma necessidade de fazer um melhor reconhecimento dos profissionais médicos, né? E aí, por conta disso, o contrato é único, né? O custo para cada equipe é único e era óbvio que tinha que sair de algum lugar este valor. E aí, sim, houve uma redução salarial, por exemplo, no Vila Nova, os trabalhadores que foram atuar lá, os técnicos, a Cláudia me corrige depois dos enfermeiros, mas os técnicos tiveram uma redução de quase R$1.000, tá? E para compensar isso, eles fizeram um abono, eu não lembro na época quanto é que foi, mas era algo em torno de R$600, mais ou menos, que era para tentar... Para a enfermeira o abono era R$1.000, os técnicos eram em torno de 600, assim, mais ou menos. Então, aí aproximava do salário que ele recebia no IMESF. Então, sim, os profissionais médicos foram muito melhor reconhecidos, né? Muito melhor reconhecidos, enquanto na contrapartida, os demais profissionais tiveram uma redução salarial, sim, entrando na terceirizada. E detalhe, a gente sabe que o abono, ele pode ser tirado a qualquer momento, né? Então, dá e retira o abono, e por conta disso, além dos salários terem sido menor, podem ficar ainda menor se eles resolverem tirar o abono. Então, é exatamente o que tu colocaste. Houve, sim, uma redução salarial dos profissionais das demais categorias, como se somente uma categoria fosse necessário na área da saúde. A gente sabe que não. Hoje, cada vez mais se fala em equipes multidisciplinar, porque as equipes e as categorias se complementam, né? Então, sim, aconteceu, Jonas, a gente teve esse problema, a gente tem esse problema, né? Mas, infelizmente, as pessoas precisam trabalhar e aí se sujeitam a essas questões, essas imposições maldosas do Pablo e do Marquesan aqui em Porto Alegre. E mais uma coisa, assim, que eu quero que vocês reflitam conosco, nós sabemos que fecharam unidades de saúde. Eu, por exemplo, sou da Zona Sul, eu sei que Altos do Embratel fechou, que era estratégia, e fechou também Belém Velho, que tinha IMESF e tinha estatutários, alguns estatutários ainda remanescentes. Fecharam essas unidades
e centralizaram nos serviços da 1º de maio, ali 3 de maio, em cima, no Embratel, e num outro posto que tem lá no Belém Velho, perto do final da linha do ônibus, que eu não lembro o nome. Mas, enfim, o que eu quero trazer para isso? Por que eu quero trazer isso para o debate? Porque eu entendo que há uma centralização aí da saúde. Porque se tu tá em pandemia, veja bem, em janeiro se sabia que ia ter pandemia, porque sabia que estava acontecendo na China. E tu sabia que a contaminação, enfim, se dá nas aglomerações. Aí tu encerra serviços em janeiro, nessas unidades, que foi quando ele inaugurou 3 de maio, 1º de maio lá em cima, no Embratel, para concentrar uma população de usuários do SUS de 3 unidades numa, praticamente. Então, esses são os dados que eu tenho daquela região, e eu fico preocupado, porque o governo sabia no que ia dar, e agora, ao invés de descentralizar, centraliza e diz que estende horário. Mas como é que é essa matemática? Tu fechou 2 unidades e reabriu uma. Enfim, tu colocou 3 unidades numa só. Na prática é isso. E numa região muito distante. Aí tu tem idosos, tu tem pessoas acamadas, tu tem deficientes, todo mundo está tendo dificuldades enormes naquela região de mobilidade até essa única unidade de saúde. Tinha outros que tinham as unidades mais próximas. Queria que vocês abordassem um pouco isso do ponto de vista do usuário, porque me parece que dificulta. Pensa um cidadão de 75 anos de idade com dificuldade em mobilidade, e como é que fica essa situação? Esse é um dos exemplos, né? Cláudia, pode ser? Pode ser. Não, na realidade, Jonas, isso a gente até denunciou na única reunião que a gente teve com o debochado do Pablo lá, e ele disse que não, que ele estava fechando para arrumar as unidades e tal, e que a população tinha sido consultada, aquela coisa toda. Que a gente sabe que não é verdade, né, e que ele queria mesmo era precarizar. Agora, a gente também sabe que é tudo uma política nacional, né, desde quando saiu a nova PNAB, né, as unidades puderam ser maiores, o número de territórios, o número de famílias atendidas por unidade poderia aumentar. Então, faz com que é um efeito cascata, na realidade, né? Então, quando eles aprovaram a PNAB e a gente denunciou, a gente diminui o número de agentes comunitários de saúde, né? A gente tem uma questão bem importante, que é a questão dos territórios, que eles são adscritos, mas eles têm uma área maior, né? E tem essa questão do número maior de pessoas que podem ser atendidas pelas equipes. Então, isso faz com que tenha essa facilidade. Mas a gente já denunciava lá naquela reunião que a gente estava tendo um alto índice de absenteísmo na sala de vacina, por exemplo, das mães não levarem as crianças porque não tinham dinheiro, porque tinham que pegar um ônibus para ir até a unidade de saúde. Os idosos que têm problema de ser acamado, não tem como serem atendidos, as pessoas com dificuldade de locomoção, as próprias gestantes, a gente sabia, né, que tem pessoas que não têm como ir tem que fazer no mínimo 6 consultas de pré-natal, e aí como é que tu vai fazer pré-natal se tu tem que pegar um ônibus, que com essa passagem caríssima que a gente tem, né, para ir até as unidades de saúde. Então, eu sempre digo assim, foi tudo muito... Eles pensaram tudo muito bem. São vários tipos, várias questões que culminaram com a questão do IMES, assim. E eles, claro, que facilitaram para algumas unidades para poder implementar. Então, eles começaram essa precarização para dizer, não, lá na unidade que eu abri, que está a terceirizada, lá tudo acontece, é terra de Alice, né? É tudo maravilhoso, tudo flui, as pessoas são felizes, né? A própria fala do Marquesan, né, assediosa, dizendo que nós tratávamos a população como gado, é uma coisa que é irreal tu vir isso do governante da cidade tratar os profissionais de saúde dessa maneira. As pessoas que gerou, né, aquela revolta toda, e a gente sabia que isso não ia acontecer. Só que aquela coisa, tanto tu vai para a mídia, né, dizer que o atendimento está melhor, que a população também acaba comprando essa ideia de que o atendimento é melhor. Só que a gente sabia
né? Desde a época lá de quando começou aquela história de vamos abrir os postos até as 8 horas, aí a gente falava até as 10 horas, né? Que a gente falava da questão da segurança dos profissionais de saúde para sair às 10 horas da noite, a gente falava da falta de vínculo que a população ia perder em função de que atender mudava, não, mas a gente vai puxar profissionais de outros lugares para vir para cá. A gente falava na questão da falta de vínculo, a gente falava na questão da falta de estrutura nos postos para atender, por exemplo, casos de urgência, porque não é na atenção básica que a atenção básica não foi feita para isso. A atenção básica não foi planejada para fazer esse tipo de atendimento. E aí, naquela época, eu me lembro que a gente teve uma discussão bem séria, e aí eu me lembro que foi dito numa reunião da Cosman para a gente, assim, mas tem a 5 minutos de cada unidade que está abrindo até as 10 horas, uma unidade da SAMU. Então, é tudo muito plantado, tudo é muito estratégico, né? O fim do sistema único, ele é muito planejado por essa gente. O que eles não contavam era com a pandemia. Aí a pandemia chega e mostra que o único ente, né, que vai atender a pandemia e a população é o Sistema Único de Saúde. E aí a gente consegue, se depender de outro ente que não seja o Sistema Único de Saúde, a população vai ficar desassistida. Então, é isso que mudou, né, no planejamento todo aí. Né? E o único prefeito, na realidade, que não está entendendo a importância de fazer saúde pública é o prefeito Marquesan. Ele não está entendendo que não é o momento dele abrir mão de hoje 1.500 profissionais e deixar os postos à deriva dos entes que são hospitalares, tá? E que não estão conseguindo contratar nem para trabalhar na UTI do hospital, para atender o Covid. Como é que vão contratar para atender a atenção básica, que não é uma área que eles conheçam? Porque esses trabalhadores não vão abrir mão do seu concurso para ir para a atenção básica. Então, é uma questão que a população tem que saber. Eu acho que toda vez que a gente tiver uma oportunidade, a gente tem que denunciar, porque eu acho que a gente tem que repetir isso várias vezes para chegar na população. Quero aproveitar para passar para o Júlio, para as considerações finais, e depois passar para a Cláudia. Camarada Júlio. Então, acho que a Cláudia traz bem essa questão que tu questionaste, que é a questão do fechamento das unidades, né? E, na verdade, tudo que a gente vem percebendo é realmente a destruição do Sistema Único de Saúde, né? Menos mal que eu acho que desta pandemia, eu acho que muito a gente aprende, né? Muito se aprende com ela, apesar de todas as dificuldades, de a gente perceber quão frágil é o nosso sistema de saúde, né? E muito na lógica de enfraquecimento do serviço público de saúde. Agora, é este que está dando conta, né? É este que está dando conta, e se não está dando conta melhor, é porque já há bom tempo existe um esvaziamento das verbas, né? A própria emenda constitucional 95 vem retirando quantidades e quantidades de dinheiro do Sistema Único de Saúde, da saúde pública. E, pois bem, eu acho que o fundamental é que os trabalhadores tenham em nosso sindicato todo o compromisso de sermos transparentes e trazer para eles as verdades que são possíveis ser esclarecidas durante esse processo que nós fizemos e continuaremos fazendo. Nós continuaremos fazendo a disputa, né, com o Marquesan, continuaremos sim fazendo a disputa com o Pablo, tá? Porque se ele não percebeu, no nosso ponto de vista, quem destruiu a saúde pública de Porto Alegre foram vocês, tá? Marquesan, Pablo e Companhia Limitada, foram vocês que destruíram a saúde pública de Porto Alegre. Eu acho que a gente só não está pior porque houve muita resistência do SIMPA, dos movimentos sociais, do Conselho Municipal de Saúde, Conselho Estadual de Saúde, né, os sindicatos e os trabalhadores da atenção básica. Porque se não fossem essas pessoas, vocês já tinham destruído de vez com a atenção básica de Porto Alegre, já teriam passado, terciarizado, né, e quem sabe lá, bom,
essa fala eu vou deixar para outra hora. Quem sabe lá não tinham arrumado uma forma de financiar as suas campanhas que logo em seguida estão aí pela frente. Eu acho que a gente segue nessa disputa, né, essa disputa pelos postos de trabalho, pelo reconhecimento do concurso público que os trabalhadores do IMES prestaram, pelo cumprimento também da emenda 51 lá para os agentes comunitários de saúde, e a gente está aí num processo de recuperação, né, a gente contaminou com a Covid e tivemos alguns dias nada agradáveis, né, mas a gente segue nessa disputa pelos trabalhadores, pelos postos de trabalho e pelo Sistema Único de Saúde. É isso. Obrigado, Júlio, pela participação, e passo também para a Cláudia fazer considerações finais. Bom, eu queria agradecer, né, Jonas, essa oportunidade de mais uma vez falar em nome dos enfermeiros, né, do IMES, e posso dizer de todos os colegas do IMES, porque a gente até criou, a gente está quase ganhando o bebê, né, porque já faz 8 meses aí que nós estamos nessa luta aí, e queria dizer, principalmente, que faço das palavras do Júlio a minha ali em relação à emenda constitucional 95, que ela tira recursos do SUS, e aí agora a gente percebe que esse sistema, mesmo capenga, sem dinheiro, é o sistema que todo mundo está ali na tábua de salvação, esperando que ele resolva, né, os problemas, né. Vocês imaginem se ele tivesse recebendo recursos, o quão mais maravilhoso seria esse atendimento, e aquilo que a gente vem dizendo há muito tempo. E acho que a gente tem que, enquanto entidades que temos assento no controle social, a gente exigir que o controle social não peça mais uma recomendação só para revogar a emenda constitucional 95. Eu acho que as nossas entidades que têm assento no controle social, elas têm que fazer com que o controle social peça a revogação da emenda, porque tu só fazer a recomendação fica por isso mesmo. Eu acho que tem que ser uma posição, inclusive foi uma das questões que foi, eu acho que foi uma das questões que mais foi colocada nas emendas da Conferência Nacional de Saúde, foi a questão da emenda constitucional 95. Então, eu acho que a gente tem que falar isso. A outra questão que eu gostaria, então, de agradecer a vocês e dizer, contem conosco, contem com os sindicatos, a gente está nessa época atípica, tá? Da gente faz as coisas um pouco à distância, a gente já está presencial lá no SERGS, em horário diferenciado, mas eu quero repetir uma coisa que o Júlio sempre faz quando faz as lives dele, assim, ó, o sindicato só existe em função dos trabalhadores que é a nossa base. Então, assim, a gente só vai poder ter força de reivindicação se vocês estiverem conosco. Então, procure seu sindicato, associe-se no seu sindicato, venham para o seu sindicato, porque a gente não pode representar vocês se a gente não tiver realmente um número de sócios que diga ou que faça com que a gente sobreviva, porque é uma questão de sobrevivência. Então, venham para nós, venham, se associem, e para o Marquesan e para o Pablo, é só dizer assim, ó, vai ser 8 meses, 9 meses, 10 meses, e vocês vão continuar tentando, e a gente vai mostrar para vocês que a luta de vida é uma luta de vida. Não é uma luta que começou ali, ó, quando tu resolveu mostrar a tua carinha para ser candidato. Para mim, é uma luta de vida. Né? E defender o Sistema Único de Saúde é uma luta de vida. Então, né, acho que é bem complicado tu querer agora fazer com que eu desista de uma luta de vida. Então, colegas, sim, venham, e é resistência o nosso nome. Obrigada. Obrigado, Cláudia. Para nós, nessa live, foi muito importante as informações que o Júlio trouxe, que a Cláudia trouxeram. Nós agradecemos imensamente não só a participação de vocês hoje aqui, mas todo o empenho e energia de vocês nessa luta. Porque essa luta não é a luta dos trabalhadores do SUS, é a luta do povo de Porto Alegre. E o povo do IMESF, digamos assim, vamos chamar a família imesfiana, a luta de vocês é para garantir para a população o mínimo de condições de saúde, o mínimo de condições que o dinheiro público seja utilizado realmente para quem tem direito sobre esse dinheiro. A gente sabe que esse tipo de governabilidade em cima de decretos, em cima de negociatas na Câmara,
ele atende ao lucro dos poderosos, e os poderosos estavam de olho na saúde, educação, enfim, outros setores que tinham dificuldade de trabalhar com a privatização, agora eles vêm entrando, vêm modificando a legislação, e eles vão fazendo laboratórios de experiência. Porto Alegre é um dos laboratórios de destruição do Sistema Único de Saúde. Então a gente precisa dizer, assim como os colegas Cláudio e Júlio disseram, que Marquesan não é só Marquesan, gente. Marquesan é um conjunto de partidos, um conjunto de aliados. Aqui o Júlio colocou alguns, tem outros mais também, e a gente precisa entender. Nós, tanto estatutários, trabalhadores, né, municipais, enfim, como os trabalhadores do IMES, nós precisamos conversar com a população e dizer quem é quem, porque senão vai acontecer daqui 2, 3 anos de novo a mesma coisa. Nós estaremos sob a égide de um governo anti-povo, anti-trabalhadores, que retira direitos, reduz salário, porque é isso. Estão tirando direitos de quem sempre serviu Porto Alegre, porque os trabalhadores fizeram um concurso no IMES para servir a população. E agora a gente vê o quê? Vê um governo que rouba o direito da população a acessar o SUS. Na prática, o fim do IMESF e esse tipo de demissão, esse tipo de postura com os sindicatos, com as representações e com o controle social é nessa linha. Então, só para encerrar, convido todo mundo para amanhã nós vamos ter uma live sobre saneamento. Por que que o saneamento ainda não existe 100% na cidade de Porto Alegre, mesmo tendo 230 milhões de reais em caixa no DEMAI? Nós vamos discutir isso com o ex-diretor-geral do DEMAI, o Arnaldo Dutra, o Adinaldo também, que trabalharam na Corsan, e, enfim, tem muito conhecimento do DEMAI, da Corsan, do saneamento, vamos discutir isso amanhã. E, mais uma vez, muito obrigado, Júlio, muito obrigado, Cláudia, pela luta de vocês, sigam firmes, sigam com força, a gente é solidário do Simpa, já tivemos em algumas batalhas, mas vocês são a esperança dos trabalhadores, a representação legítima, vocês têm muita força, muita garra, o que precisar, estamos aí, e eu, particularmente, como usuário do SUS, sinto muito orgulho de saber que instituições que representam os trabalhadores estão na defesa fundamental do Sistema Único e estão lá na busca do controle social e do respeito ao controle social. Vamos encerrando, então, essa live, fora Marquesan, e um grande abraço, um bom resto de domingo para vocês dois e para todo mundo que assiste. Fora Marquesan. Fora Marquesan.